Deus está levantando verdadeiros servos da igreja de Deus. E é isso aí, nova geração, Deus está levantando, não é isso, irmão Nathaniel? Você faz parte dessa nova geração, irmão Nathaniel? Com certeza, caríssimo Alex, pela graça do nosso Deus. Amém, glórias ao nosso Deus. Irmão Nathaniel, nesse momento teremos o que aqui na nossa programação? Vamos ter aqui uma abençoada reflexão para o nosso renovo espiritual. É fazer a diferença pras nações e mostrar que servimos um Deus verdadeiro. Tudo que queremos é fazer a diferença pras nações e mostrar que servimos um Deus verdadeiro. Nova geração estou seguindo, com Jesus Cristo eu vou até o fim. O mundo já deixei pra trás, não quero mais. Da nova geração eu faço parte. Geração estou seguindo, com Jesus Cristo eu vou. Amém, nova geração, eu vou seguindo, com Jesus Cristo eu vou até o fim. Então vamos aqui para uma reflexão abençoada, com um tema muito bom. Nosso tema é agradar a Deus. Então você jovem, que você seja edificado na palavra do nosso Deus, então possamos dar-lhe sempre honra e glória. Então, irmão Alex, faça a leitura para nós. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2 e versículo 4. Leia para nós meditarmos em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus. Vou pedir aqui para você ler na versão KJ, uma leitura muito boa. Amém, louvado seja nosso Deus. Diz assim: pelo contrário, visto que somos homens de Deus, aprovados por Ele para nós confiar em seu Evangelho, não pregarmos para agradar as pessoas, mas sim a Deus, que prova o nosso coração. Amém. Amém. Então, uma leitura muito abençoada. O nosso irmão saudoso Saulo de Tarso, ou mais conhecido como Apóstolo Paulo, ele escreveu com muita sabedoria. Então ele diz: visto que somos homens de Deus. Então ele faz essa boa declaração de ser homem de quem? De Deus. Observamos esse título já ser usado algumas vezes. Observamos Elias ser chamado de homem de Deus. Então um homem de Deus, quem é? É aquele que obedece, é aquele que representa a Deus, torna-se um homem de Deus, ou também uma mulher de Deus. Então a mulher de Deus é uma mulher que pertence a Deus. E quando é que a pessoa pertence a Deus? Quando faz a vontade dele. Então nós temos um dono. Quem é o nosso dono? É Deus, é o Eterno, que sempre é bendito, e possamos dar a Ele sempre honra e sempre glória, graças a Deus. E não possamos meditar mais e mais, que possamos exaltar o Senhor nosso Deus, que possamos ter sempre o ânimo obedecendo a sua palavra. Oh, glória a Deus, aleluia. Então, você medite, ser um homem de Deus, ser propriedade de Deus. Então nós temos que ser desta maneira, aleluia. Então a felicidade para nós, meus queridos irmãos, de nós meditarmos
Então, nós temos um Senhor. Quem é o nosso Senhor? É Deus. Então, vamos meditando sobre o seguinte. Então, diz mais sobre aprovados por Ele para nos confiar seu Evangelho. Então, a aprovação. Nós temos que ter a aprovação da parte de quem? De Deus. Quando somos aprovados por Deus, então, conforme está escrito, é bem interessante também, irmão Alex. Lê para nós, lá fazendo aqui o mesmo sentido, Romanos capítulo 8 e versículo 1. Leia para nós, pega as suas escrituras para a gente meditar. É muito importante, quando nós estamos obedecendo a Deus, é diferente. Então nós somos muito edificados, nós recebemos a palavra do Senhor. Então leia para nós agora, Romanos capítulo 8 e versículo 1. Amém. Versículo 1 diz assim: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém. Nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, quem está em Cristo está com Deus. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. João 14:6. Então, a felicidade nós observarmos. Então, conforme aqui diz mais, não pregamos para agradar as pessoas. E nós chegamos aqui de fato o nosso tema. Ou seja, não pregamos para agradar as pessoas. Então, o que é isso? Então, hoje tem pessoas que pregam para agradar as pessoas, mas tem como fazer isso? Então, irmão Souza pode compartilhar para nós o que significa pregar para agradar as pessoas. O que significa isso? Por favor, compartilhe aqui para nós um pouquinho para termos mais entendimento. Existe muitas formas, né? Mas uma das formas é a pessoa ela ensaiar aquilo que vai ser falado. Porque a gente vê às vezes muitas coisas ensaiadas, às vezes passa na TV, a pessoa ensaia, né? Ensaiou, é tanto que a gente não vê diferença às vezes de uma pessoa para outra pessoa falando aquela pregação, a gente não vê diferença, são as mesmas pregações, as mesmas falas, né? Então é uma coisa ensaiada, então eles fazem tudo bonitinho para agradar o homem, né? E às vezes deixa um pouco a verdade de lado, né? E prega aquilo que eles acham que é mais correto para eles, né? Deixa a palavra de lado, porque a verdade ela é uma só. Muitas das vezes a verdade ela é falada de forma como está escrito, ela vai abranger a mais as pessoas, né? Vai ser tocada. Muitas das vezes tem pessoas que vão gostar, né, de ouvir, outras às vezes vão ficar um pouco magoadas, dependendo da situação. Mas a palavra de Deus, aquele que dá ouvido, o Espírito de Deus trabalha na vida dele e aí ele passa a entender. Mas existe muito disso, das pessoas ensaiar, né? É uma pregação, né? Uma palavra que muitas das vezes não tem aquele efeito. Muito bem, caríssimo Souza, pelo seu comentário. Então, existe hoje o teatro no meio evangélico. Então, observando as pessoas usarem de sentimentalismo. Então, o que é que nós bem observamos, ou seja, o que é que nosso irmão Saulo de Tarso ele diz? Não pregamos para agradar as pessoas. Então, observamos que a maioria prega para querer agradar as pessoas com medo de perder. Então, líderes religiosos não querem falar a verdade com medo de perder as pessoas. E muitos, às vezes, eles pregam muito prosperidade, né? É o que a gente vê muito nas pregações das pessoas. Venha pra cá que você vai ser próspero, né? Você vai ser abençoado. Você vai ter o seu carro novo. A sua empresa ela vai levantar, né? E promete várias promessas que, se a gente for olhar na palavra,
lógico, aquele que obedecer a Deus, ele vai ser abençoado. Mas não quer dizer que por eu não ter aquilo que eu acho que devo conseguir por eu estar servindo a Deus, não é dessa forma. Deus, ele abençoa aquele que, né? Mas para isso tem que ter o esforço também da pessoa, né? Muitas das vezes, às vezes aquela pessoa, ela não tem capacidade de estudo, não vai atrás. E o problema está em quem? Está em Deus? Não. Está na própria pessoa dela mesma. Que ela tem que lutar pelos objetivos, pelos seus sonhos, para ela poder alcançar, né? E a gente vê que essas pregações, muitas das vezes, as pessoas elas precisam do motivo e do incentivo. Então as pessoas, tem muitas pessoas que elas é parada, mas se tiver uma pessoa para dar um incentivo a ela e um motivo para ela conquistar, ela consegue, tá entendendo? Porque muitas das vezes as pessoas elas têm uma mente travada, ela acha que ela não consegue, ela acha que é só aquele pronto, né? Então a gente vê que os líderes hoje eles usam muito dessa parte, né? Dá tanto, né? Que tu vai ser abençoado tanto. Quanto que a Bíblia ela não condiz com isso, né? De nós dar tanto, ser abençoado com tanto. Isso é uma coisa criada pelo homem, né? E tem muitas as pessoas que elas vão neste intuito e elas conseguem porque elas queriam um motivo e elas foram incentivadas por aquele motivo e conquistaram e às vezes dá certo, né? Acontece. Não é com todas, porque tem uns que não vai pra frente não. É uma forma de um liberalismo, né, irmão Daniel? Sim. Hoje em dia, a gente vê aqui os jovens, por exemplo, né? O jovem hoje, não todos, né? Mas que não tem conhecimento perfeito da palavra de Deus. Para ele se manter firme numa congregação, ele não tem um conhecimento, como é que eu posso dizer, um pouco mais complexo das escrituras, ele, como é que eu posso dizer, é como o versículo mesmo aqui fala, né? Não está ali para agradar a Deus, o mensageiro não está pregando, não está evangelizando para agradar a Deus, e sim para agradar aquela pessoa, porque para manter a pessoa ali junto com eles, né? Porque se vier com a palavra, do jeito que está aqui nas escrituras, professor que não está preparado, irmão Nathaniel, o que vai fazer, irmão? Vai desistir, então vai achar pesado. Exatamente. O cargo. Aí algumas coisas eles pregam um liberalismo assim, onde a pessoa fica à vontade, e aí no caso, tá agradando a Deus? Ou agradando a pessoa? Jamais não agrada a Deus. A gente vê que às vezes as pessoas elas pensam que é fácil, né? E o povo da Igreja de Deus, se você for olhar em cada comunidade, aonde tem o povo de Deus, a riqueza da Igreja de Deus não está em casa, em luxos, em carro, nada disso. A riqueza de Deus ela está no conhecimento, na sabedoria. São um povo simples, mas que tem a verdade, né? É abençoado de que forma? De conhecer a palavra, também tem a sua forma de vida, de viver, porque nenhum de nós anda doente, né? Não anda passando por necessidade. Cada qual tem o seu pouquinho. Deus ele dá de acordo com a sua necessidade, né? E assim, Deus ele dá mais. Se você buscar mais, você vai ganhar mais, né? Depende de cada um. Agora o que eu vejo, às vezes quem não tem conhecimento e às vezes vem para a igreja de Deus, ele vê outra forma. A primeira luta dele é o quê? É que quando ele obedece o dia de sábado, né, que tem que guardar os mandamentos da lei de Deus, se ele trabalha numa empresa, às vezes acaba perdendo aquele emprego por causa do sábado. E se ele for um homem fraco, se ele for pensar só nas coisas materialistas, ele vai se deixar levar e vai acabar desistindo, né? Mas se ele tiver a fé em Deus, Deus ele vai proporcionar um trabalho para ele
e ele vai conseguir sem precisar estar trabalhando no dia de sábado. E ele vai ser abençoado ganhando o mesmo dinheiro que ele ganhava. Pode ser um pouco mais pouco. Pouquinho do que ele ganhava, mas vai ser abençoado e vai conseguir do mesmo jeito, né? E é o que eu acredito. Deus, ele tem abençoado o seu povo. A maioria do seu povo que eu vejo, muitos trabalham por conta própria. E Deus tem abençoado a cada dia, a cada um. Amém. Graças a Deus, com certeza. Então vamos continuar aqui em nome de Jesus com mais versículos aqui. Então vamos mais. Temos outro versículo aqui, Alex. Gálatas 1:10. Leia para nós. Graças a Deus. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Amém. Se você quiser ler aqui também, está na tela também. Opa, meu irmão, me desculpa. Para Não facilitar. estava olhando para a tela não, mas tudo bem, vamos lá. Porque persuando eu agora o homem ou a Deus, ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Muito importante. Então, o apóstolo Paulo diz: se ele estivesse agradando a homens, ele não seria servo de Cristo. Então, Verdade, para as pessoas mas é que verdade. querem agradar os homens, não são servos de Cristo, porque as pessoas querem algo mais fácil. Jesus disse para entrar pela porta estreita, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. Já a porta larga são muito que querem. Então nós observamos hoje o sistema religioso de uma forma, deixando os jovens à vontade, deixando os jovens escutarem música mundana, deixando os jovens usarem qualquer tipo de roupa. E o que mais, irmão Souza? Andar em qualquer lugar que ele quiser. Andar fazer em as suas balada, próprias né? coisas. Dizer que pode andar em balada, dizer que não tem problema, deixar os jovens sem compromisso. É desse Não, jeito. Um tempo estava um colega meu, um amigo antigo assim, né? Não posso dizer, um colega antigo. Ele chegou certa vez pra mim ali com uma cerveja, irmão. Uma cerveja sem álcool. Disse, olha, pode tomar, é sem álcool. Mas qual é o intuito da cerveja, irmão Nathaniel? Então a pessoa tomando sem álcool, depois vai tomar com álcool, dizendo eu tomo cerveja. Aí o psicológico já fica assim, dizendo se eu tomo sem álcool. E a pessoa quer enganar a si mesmo, né, irmão Nathaniel? Então, e por que tomar sem álcool? Não é porque que tirou o álcool, mas porque é cerveja sem álcool, continua sendo cerveja. Exatamente, meu querido. Então é desse jeito, é igual o refrigerante, tem um tal de refrigerante diet que, sem açúcar. E eu escutei que ele é pior do que com açúcar. Então é igual, por exemplo, quem é diabético, tome adoçante, mas também aqueles adoçantes são perigosos, irmão Souza. Aquela Coca-Cola zero. Coca-Cola zero, ela é doce, irmão. Já tomou, irmão Souza? É doce, mais doce que a outra ainda, parece. Então, porque o pessoal quer tirar o açúcar e fica pior. É só pra enganar o psicológico dos outros. Então, se tirar o açúcar, mas vai tirar o açúcar e fica substâncias piores, irmão Alex. Porque tirar um açúcar de um negócio que é cheio de açúcar, maior parte é açúcar, então colocando ali água e o restante de açúcar. Então, maior parte e depois outras coisas perigosas também vão juntos. Então, é bem interessante, Alex, essa ilustração que você fez, que o inimigo é assim. O inimigo, ele, se a pessoa diz o problema é esse, ou da cerveja, a pessoa diz eu não tomo cerveja. A pessoa que você não toma cerveja por causa do álcool, da gente ficar embriagado, mas tem um aqui sem álcool. É uma proposta do diabo mesmo, Alex. Com certeza, meu querido. Então o diabo, ele sempre tem assim uma artimanha, e a pessoa diz eu não posso isso. É aquela questão, né? Querer agradar a pessoa, não a Deus. Sim, Né? Querendo ou não, aquele ato ali é errado, né, irmão? Você tá entendendo? Ah, mas não tem álcool. Não tem álcool. Mas qual é a intenção? a mente observar uma Você tá cerveja, a pessoa estando em casa ali tranquila, você vai querer beber uma cerveja? Não, suposição aí, ó. Deus me livre, né? Mas tudo bem.
Vamos supor, você passa ali e me vê com um vidro de cerveja, lógico, sem álcool, mas aí eu tô bebendo. Qual vai ser a sua impressão de mim, irmão, Daniel? Mano, eu dizer, irmão Alex se desviou, mudou o caminho, mudou o rumo. Não, mas é sem álcool. A impressão ficou, irmão. Sim, então o mau testemunho nós temos que ter cuidado, isso mesmo. E cerveja, né? Cerveja, será que quando alguém toma uma cerveja, qual o intuito dessa pessoa? Então eu vejo pessoa tomando cerveja, é um som ali do lado, com tal ali de funk, a música estourando, falando assim mal de todo mundo. Então tem ali a música e o pessoal ali falando cada coisa, chamando palavrão às vezes, ou muitas das vezes. Então não é só tomar cerveja em si, é toda aquela farra, o pessoal quer a farra. Então a pessoa vai para uma balada, vai beber, não é a bebida em si. Então não é só a bebida, o pessoal quer se embriagar para fazer coisa errada. Ei, tem a balada gospel agora. Tudo feito para quê? Para agradar ao homem, não a Deus. Então isso mesmo, balada gospel, você já se viu? Então é cada coisa aqui neste mundo. Então tem, por exemplo, tem cada teoria. Possivelmente você já ouviu uma que diz que então se a pessoa peca, o pecado que a pessoa comete não tem nada a ver. Então se a pessoa peca no corpo, não é contado. O importante é a pessoa saber crer em Deus, ter a fé. Então o pecado que a pessoa comete com o corpo não vai abalar o espírito, porque o espírito não se contamina. Você já escutou isso, Malex? Parece ser novo, mas é interessante. Com certeza é fato a pessoa falar isso aí mesmo, viu? Mas é uma ilusão muito grande, viu, irmão? Então tem gente desse jeito, né? Por exemplo, então a gente vê adultério, vê prostituição. E num caso tem gente que vem com esse argumento, dizer que o espírito não se contamina. Então é cada coisa como fosse coisas diferentes. E está escrito que nós vamos, conforme diz o livro de Romanos, que nós vamos prestar contas sobre o que nós fizemos através do corpo. Muito importante. Então o nosso corpo, se nós contaminamos ele, nós vamos ser o quê? Punidos. Então é muito importante de você meditar, de você guardar no coração. Aí, mano, Daniel, vem aquela coisa assim, não, mas aí é muito difícil seguir à risca todos os mandamentos, ordenanças, né? Não tem como cumprir, mano, Daniel. Hoje nós estudamos sobre isso, não foi? Na escola bíblica? Realmente, irmão Alex, tem cada argumento, mas se Deus deu uma lei, é para o ser humano cumprir, que ele deu foi a lei para o ser humano, então essa lei é para o homem obedecer. Exatamente. E nós temos um Alex, Jeremias 17:10, lê aqui para nós, muito importante. Amém. Diz assim: eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Amém. É o que está escrito. Deus conhece os corações. Então Deus sabe se nós estamos obedecendo a Ele ou não, se nós estamos agradando a Ele ou agradando aos homens. Eclesiastes 12 e o verso 13 e o 14 diz assim, ó: depois de ouvir tudo, a conclusão é esta: temo o verdadeiro Deus e obedeça os seus mandamentos, pois essa é toda a obrigação do homem. Pois o verdadeiro Deus julgará todas as ações, incluindo todas as coisas ocultas, e determinará se são boas ou más. Então isso é um alerta para todos os ouvintes que estão ouvindo, jovens, né? E pessoas, né? Nós devemos ter cuidado, porque Deus está dizendo aqui que Ele vai Ele julgará todas as ações, né? Se vão ser boas ou más. Então, amém. Muito bem, caríssimo Souza. Glória a Deus. Então, muito abençoada a mensagem. Graças ao Senhor nosso Deus. Muito obrigado por você ter acompanhado. Deus
abençoe a sua vida, proteja sempre e guarde. Aleluia.